Eu sou, confesso, leigo na questão da religião de matriz africana. Pesquiso o que eu posso, aqui até onde meu conhecimento alcança. O Clayton com certeza tem um conhecimento maior até por praticar a religião, não sei se é exatamente assim que se fala E, a inclusive, prática. eu sou neto de santo do Pai Maninho. Neto de santo do Pai Maninho. Isso, ele fez a feitura do meu pai de santo, João Logodô, que tá Tá com a gente aqui, tá nos bastidores do programa. Está entre nós. Está entre nós. Está entre nós, só nos julgando lá do cantinho. Esta entidade está entre nós. E comendo todos os passatempos que tem, né? Não, a ideia é essa. Pegamos para isso. E existem diversas vertentes da religião de matriz africana. Em qual delas o Pai Maninho se encaixa? De forma mais específica, o que seria vertentes para ti? Para mim, tá? Existem diversas raízes da religião de matriz africana. Eu acho que práticas diferentes de se fazer a religião. Por exemplo, tem uma vertente que é contrária a matar bichos, por exemplo, para fazer certos serviços, não sei exatamente como que se chama. É uma questão de umbanda daí, né? Ah, ó, tá aí, ó. Tá, a gente tem que dividir, né? As três. Agora já entendi, eu peguei o gancho sobre isso. É um tema meio complexo. Sabe que a gente não fala de tema leve aqui, né? É um tema meio rachando. É um tema complexo mas eu posso falar um pouco de mim e do que nós tratamos. É complexo e polêmico, né? É bem polêmico, porque já teve debate, já teve discussão em Câmara Estadual sobre isso. Maninho, pode puxar o microfone um pouquinho mais perto. Isso. Tá, assim, tá bom? Tá bom. Então, teve uma discussão muito ferrenha sobre isso. Uhum. Então, a cultura que é levada, que é Umbanda, Quimbanda e Nação, que é mais ou menos aonde tu quer entrar, que é a relação Batuque, que é no Rio Grande do Sul, que tem Jexá, Oió, Cabinda, são lados diferentes da região da África, e que a gente tem uma prática de cultura do Rio Grande do Sul para Batuque. Em relação a corte de animais, a exposição em esquinas, em lugares públicos, eu sou de forma veemente e contundente, sempre lutei contra isso. Para mim, a religião ela tem uma outra posição. Eu sempre cultuei isso. Eu nunca critiquei ninguém, nem critico. Mas da minha família religiosa, o que é sacrificado vem da palavra sacralização. Assim como se sacralizava pão e vinho. A nossa é a mesma coisa. É oferecido o animal para a natureza, tudo, o corte é feito o ritual e todo ele tem que servir de alimento. Eu sei que não sei quem vai entrar ou vai ter embate ou contato nesse diálogo. O Superchat participa aí, hein? O pessoal que quiser entrar, pode entrar. Eu tenho uma posição muito didática nessas coisas, então procuro sempre ser bem específico e alinhar de forma bem simplificada e específica. Então, nós não temos a mortalidade de animais. Nós temos alimento. Nós servimos a uma comunidade. A alimentação tribal, que é a nossa origem, que é servir a nossa comunidade com alimento, tudo que nós fizemos dentro da nossa religiosidade é em prol de outras pessoas. Não é para jogar no meio da rua. Eu não jogo, eu tenho quase 25 anos de casa aberta. Então, eu não, 25 anos, ou mais, nem me lembro, nunca coloquei na natureza nada que não fosse degradável. Eu escolhi sempre o ambiente para aquilo. Quando tu coloca pipoca, milho, tu serve aos pássaros. Em lugar que não seja público, porque toda religião tem que ser respeitada. Ela tem lugar para ser cultuada. Não precisa colocar no meio da população em lugar público para que haja um efeito polêmico. Vidro, plástico, nunca coloquei na natureza. Os animais, às vezes, vísceras de animais, os peixes se alimentam. Então isso se usa como, até numa pescaria, quando leva o víscera de frango para colocar numa isca, e é o que a gente faz, a gente acaba atribuindo e contribuindo com a ecologia, fazendo com que o ecossistema seja autossustentável. Mas essa é a nossa batalha, tanto isso na questão ética, na questão política, na questão social,
Entende? E é isso que a gente procura e está tentando, sabe, disseminar, expandir na mentalidade dos nossos irmãos. E uma questão que eu acho bem legal até, quando eu entrei para a religião afro, eu não sabia como funcionava, né? E depois da sacralização animal, esses animais que são divididos entre as pessoas da comunidade, é um gesto muito bonito, inclusive de comunhão, né? O pessoal vai para lá, se alimenta junto, não deixa de ter uma comunhão bem próxima do que é a comunhão na igreja, né? Tu tá servindo a sociedade. Olha, o Lucas, eu acho que é o que de nós aqui é o único que não tem, Verde. que não tem uma noção. Mas eu vou citar um exemplo aqui que eu vivi e vivo até hoje. Eu tenho muitos parceiros sociais que são da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, uma outra pastora amiga minha também de Porto Alegre que é de Mormons. Por quê? Porque é uma questão de filosofia. Nós partilhamos da mesma ideia, da mesma ideologia, que é hoje uma palavra muito usada hoje, Sim, muito no da momento. moda. Da moda. Então, a gente partilha dessas mesmas coisas. E entre religiosos não existe diferença, Deus é um só. Independente se tu chama ele de Alá, se tu chama de Buda, se tu chama ele de Olorum, Jeová, Javé, independente disso, é um só. Hoje em dia a gente está vivendo coisas que já vivia há 400, 500, 1000 anos atrás. Temos o Oriente Médio que vive em guerra por questão de religião. A gente tem que mostrar um outro lado, um outro conceito de humanidade, de solidariedade. Isso aí agora revelou-se muita coisa. Em 2 anos de pandemia, revelou-se a imagem do ser humano, para o bem ou para o mal. É verdade. É verdade. Caíram diversas máscaras e se mostraram diversas facetas. E, infelizmente, algumas muito ruins de se assistir, né? Mas vamos deixar essa parte do debate para um outro momento. Uma coisa para mim que eu acho legal falar, porque embora tenha muita gente aqui vendo que já é da religião, pro pessoal leigo, né? O senhor falou há pouco tempo. Opa. O Lucas também, né? Perguntou ali sobre sacralização, sobre o batuque. Mas normalmente quando a gente ouve falar em meios seculares, falam bastante da Umbanda. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as diferenças dele, o batuque, a Umbanda, a Quimbanda, ou as convergências. Segundo o meu aprendizado, né, vou sempre citar minhas origens, né, o meu aprendizado e dentro de estudo, porque não se faz um bom sacerdote, um bom Babaloxá ou Yaloxá sem estudo, sem conhecimento, sem conhecimento sobre geografia, ciência, biologia, português, matemática, porque nós temos uma comunidade de família dentro de uma casa. A gente tem que passar um conhecimento. E dentre eles é muito eclético, não só a história de vida, de religião, mas a história de realidade, porque é muito plural a nossa religião. O que é homem, o que é mulher, entre masculino e feminino, por que aceita homossexual, por que não aceita trans. Eu sou um dos únicos babaloxás que tem entrada dentro da casa de religião para deficiente. E quase nenhuma casa tem. O meu banheiro, a entrada dele sempre foi de 90 a 1 metro, para que a pessoa deficiente pudesse participar de uma roda de batuque. Mas é bom, desculpa eu entrar nesse tema. Não, mas é legal, é muito legal. É muito importante. Que eu vou direcionar para o Lucas. Uhum. Até que numa pergunta anterior, o contraponto, eu sempre parei para conversar com o pastor, olho no olho, e dizer o que eu faço. Assim como ele também disse para mim o que ele fazia. Que ele não era mercenário, que ele não usava o dinheiro do dízimo, assim como eu expliquei o que eu fazia para ele. Então houve muito debate construtivo, não debate de defesa que eu sou melhor claro. ou tu é pior. Não, então isso tem que ser feito. Como é que eu posso usar
encontros ecumênicos, encontros interreligiosos, para que um lado e outro lado sentem para entender um ao outro. Porque senão fica muito... já é polarizado a vida da gente hoje, né? E na religião também a gente tem isso. Tem que ter o antagonismo. É obrigado a ter o antagonismo. É obrigado a ter o existir o diabo. E a nossa religião não é do diabo. Nunca foi. Eu nunca cultuei isso. Eu sempre cultuei Deus. É que assim, ó, eu falei para uma pastora aqui de Gravataí, que ela é mórmon, né? É outro nome, não é pastora. Ela é mórmon. Ela... Pai, assim, eu sei que o senhor é chamado de pai de santo. Ela me indagou assim, mas o senhor pratica o mal? Eu disse, não, eu não pratico o mal. Aí eu disse assim, a senhora me desculpe, mas eu vou fazer uma indagação, respondendo e perguntando ao mesmo tempo. Para fazer o bem ou o mal, não precisa ter religião nenhuma. Só isso que eu respondi. A Umbanda é esse caso. A palavra Umbanda vem de união das bandas. Tanto é que tem dentro da Umbanda católica, tem africanismo, como os preto velho, católica que são Jesus Cristo, Espírito Santo é representado pela pomba, tem os outros santos católicos. Por isso que é a união das bandas. Tem os índios, que é os aborígenes, tem a parte espírita, que poucos dentro da Umbanda conhecem, que só tem algo que representa a espiritualidade, que são Cosme e Damião, que eles eram católicos e viraram um espírito. E a primeira criança a ser curada se chama Dom. Então, dentro dessa... Isso é algo que eu não gosto muito de externar em programa, entendeu? Porque é de conhecimento da minha família religiosa, eu passo de um para outro, é uma questão de estudo. Hoje, se tu falar algo assim, vai criar muito debate, entendeu? A diferença de São Jorge para Ogum, Santa Bárbara é uma coisa, Iansã é outra. Então, dentro da Umbanda mesmo, que tem muito esse sincretismo, e eu sou a favor do sincretismo. Eu sempre ouvi falar muito na ideia do sincretismo, de confesso. Não, o sincretismo, a nossa religião é sincretizada. Desde o nascimento do Batuque, que é lá em Rio Grande, ela é sincretizada. Xangô Agodô é sincretizado para São Jerônimo. Mas não quer dizer que tu tinha culto a São Jerônimo. Antigamente era muito cultuada. As procissões que existiam eram acompanhadas para São Jerônimo.